Praticando o Propósito. Olá, eu Oi. sou a Érica. Eu sou a Dani. E a gente veio estrear nesse quadro, né, Dani? Muito bom. Praticando com propósito. Eu sempre tô lá no trabalho, aí agora eu vim no praticando. Muito bom, adorei. Obrigada. Ó, quem faz uma unha? Olha Olha lá, não a quer guerra com japonesa ninguém. fez unha. Meu sonho. O sonho da Dani. E o tema de hoje a gente vai falar sobre... E aí? O que vão pensar de mim? Meu Deus. Muito bom esse tema, né? Nossa, falando de autoimagem, a gente está vendo esse mês aí, entendendo mais como a gente pensa, o que a gente pensa sobre a gente que expresso, né? E esse medo que dá uma vontade de defender, um jeito de pensar, um jeito de fazer, o que vão pensar de mim. E aí fica tentando controlar o que as pessoas vão pensar sobre a gente, né? E aí é um lugar que a gente sente muito pouco espontâneo, porque se eu preciso controlar o que você vai pensar de mim, eu não vou ser espontâneo, eu vou ficar aqui tentando calcular para tentar controlar o que você pensa sobre mim. Nossa. Isso é muito cansativo, né? Cansativo demais, porque fica num lugar que assim, dado que eu tenho que ir por esse viés do que estão pensando, então assim, eu já crio todo um checklist mental, né? Eu já faço de um jeito que assim, parece que foi tudo meio que calculado, dá até uma sensação de manipulação, porque fica, nossa, isso daqui vai depender, isso vai depender disso, a minha ação depende se for nesse formato, então você fica controlando, colocando regra em tudo, formato em tudo, e quando sair uma coisa milimetricamente ali do seu controle, aí pronto, né? E agora? Primeiro que tem uma coisa por trás disso tudo que eu me acho errado, eu me acho insuficiente, e eu preciso mostrar outra coisa que eu não sou. Então a pessoa fica sentindo muito uma farsa, né? Sim, e aí isso esconde muito o medo, né? Porque quem tá o tempo todo defendendo a imagem, tá o tempo todo com medo. Tá com medo que descubram alguma coisa, tá com medo que ou não vejam alguma coisa, então fica com essa ideia esquisita, com uma coisa de pouca espontaneidade, né? Você tem que ficar pensando, fica uma coisa bem robótica, né? Porque você fica querendo, você não pode pensar tal coisa de mim, deixa eu fazer de outro jeito para você pensar. E você, no final do dia, você tá exausta de pensar desse jeito. Sim. E não é sobre, porque também parece que vai para outro lado, né? Ou eu fico muito preocupada e tentando controlar tudo e fazendo milimetricamente com métodos e afins, e muito solitário mentalmente, porque isso deixa a gente isoladíssimo, né? Ou então parece que assim, então tá com foda-se, né? Então tudo bem, dane-se, não vou fazer nada. Os outros que pensem o que quiser e desconsidera o contexto, né? Sobre isso, né? Como que a gente pode se comunicar, como que a gente pode entregar, como que a gente pode praticar a nossa comunicação de um lugar que fique verdadeiro, espontâneo, sem ter que defender nada, né? Como que é? Como que é uma comunicação que não ficaria defensiva, então, né? E aí, quando a gente pensa o que vão pensar da gente, que vira uma prisão, o que acontece, né? Então, assim, quem fica preso à autoimagem fica tentando só controlar. Então, controle, 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 controle. Aí, esse método desse checklist que cansa. Você se sente pouco espontâneo, não incluso, né? Não se sente pertencente, porque eu não pertenço, eu preciso fingir aqui para pensar em tal coisa sobre mim. E, na verdade, ele não se sente incluso, se sente uma farsa, né? Sim, nossa, e esse lugar do não pertencente fica muito... Nossa, eu que poderia promover o pertencimento aqui, né? Mas dado que tem um controle na minha mente, então não deixo as pessoas participarem, eu não deixo ninguém entrar nesse cenário, nessa cena, nessa entrega, e aí eu fico com tudo muito guardado só para mim. E aí não flui nada, né? Então, assim, nossa, é uma sensação de crítica constante e uma insuficiência que bate, né? Porque você tem que estar tudo controlado, então porque eu penso em algum momento que eu não dou conta, né? Essa sensação que a experiência é sempre, assim, pensando assim, né? Verdadeiramente, a gente sempre considera aqui olhar para a sensação. Então, toda vez que a gente está olhando para a sensação, a gente olha como uma experiência que ela fica próxima do real. Porque se eu considero o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo primeiro, antes de qualquer coisa, antes de eu me comunicar, antes de eu entregar, parece que eu trago para um lugar verdadeiro também, né? Deixa eu me pesquisar, deixa eu me
Que aí não é sobre o que os outros estão pensando, porque parece que tá disfarçado disso, né? E não tá, né? Porque o que chega é sempre a sensação, né? Então, por mais que pareça, não, eu vou disfarçar aqui pra Érica pensar, tal coisa, mas o que tá chegando é essa sensação, torta, né? Isso. Então parece que é o outro. Inclusive, dá até uma vontadezinha de terceirizar no mundo, assim. Ah, não, a culpa foi do outro. É porque eu cheguei, o ambiente estava fedido. É porque, não sei o que lá, a pessoa estava olhando torto para mim. E não é sobre o outro, né? Não é o que o outro tá pensando. Na verdade, tem uma coisa que eu tô pensando sempre, e aí eu fico tentando esconder isso. E quantas vezes a gente faz isso? E tenta disfarçar, fim de costume lá. E as pessoas estão vendo exatamente o que está sendo expresso. Se você está inseguro, se você tá com medo, se você tá alegre, se você tá em paz. Então, tem um lugar que primeiro você olha para você e aí, se você cuida disso ou não, é isso que fica expresso na sua mensagem. Não adianta mudar no formato e a sensação tá toda cagada, né? E isso é o que mais as pessoas fazem. Comumente, o que acontece, as pessoas tentam mudar no formato e acham que o formato vai trazer uma melhor experiência. Deixa eu descobrir aqui como que eu faço uma palestra para mostrar que eu sou uma coisa aqui para eu performar bem, sem olhar para a sensação. Aí não sustenta, né? E aí vira só opinião, julgamento, não fica gostoso, né? E a pessoa nem se questiona, nossa, mas não tá gostoso. Às vezes vai até no automático, já tô acostumado a fazer as coisas nesse mood, né? E não pera. Tem coisas acontecendo. O que eu tô fazendo enquanto eu tô fazendo? O que eu tô expressando aqui? O que eu tô sentindo no meio? O que eu tô pensando enquanto eu tô fazendo as coisas? Porque ficar tentando manipular como o outro te vê, te gera muita ansiedade e você fica se sentindo muito longe da espontaneidade. Nossa, eu não sou espontânea, eu preciso estar sempre pensando em como que eu vou me demonstrar para o outro. Isso, né? Você fica totalmente longe da espontaneidade. Sim. E aí, será que, né, até um ponto de reflexão, assim, eu fico vivendo para ficar gerenciando uma imagem, né? Assim, que esquisito, gera uma sensação de autoconflito mesmo, né? Ou deixo de viver para me comunicar, deixo de ficar pensando e imaginando para me comunicar verdadeiramente. Então, tem duas posturas aí, né? E o quanto você deixa de se relacionar verdadeiramente com alguém porque você está tentando manipular a forma como ela te vê. E você, nesse momento, você não está vendo a pessoa, você não está se relacionando com ela, né? Você está pensando como eu tenho que fazer para ela me ver, você não está vendo ela, você não está ouvindo, não está olhando, não está vendo o que está sendo pedido. Você está só ali, maquinando ali para tentar demonstrar uma outra coisa do que de fato está acontecendo. E aí você não se relaciona. E esse não relacionamento fica expresso, né, também. Porque a outra pessoa percebe que você tá na sua mente, que você tá fazendo planos, né, que você tá fazendo contas e cálculos, tá fazendo a Nazarela. Dá muito pra ver, né? Você tá contando uma coisa pra alguém, a pessoa só tá assim, ó. Ela tá assim, ó. Deixa ela, né? Eu vou falar uma coisa aqui quando ela terminar. A pessoa não está te ouvindo, né? Ela está esperando uma brecha para entrar para... Sim, e até quando a gente vai com o discurso pronto, né? Assim, tem uma coisa decorada, que às vezes acontece isso, né? Trabalho de escola, quem nunca, né? Trabalho de escola, nós tem uma coisa para apresentar e parece que eu decorei. Se não falou a palavra, falou assim, ó, Dani, na deixa, hein? Você tem que falar tal coisa. Se você não falar vermelho, pronto, ferrou. Aí você fala verde, pronto, agora acabou minha fala, porque estava tudo tão controlado. Mudou o script, né? Mudou meu script, aí... Nossa, e agora? Como que eu vou saber improvisar em cima disso? Eu acho isso muito engraçado, porque é assim que a gente grava podcast, né, Daniela? A gente fala, vamos falar sobre o tema? Vamos, a gente roteiriza, escreve umas coisas aqui, daqui a pouco, Dani, vamos bater papo, né? Aí começa. Agora, se tem esse lugar de, nossa, não falou a palavra, fugiu desse script, como que faz? Então, vamos botar um treino aí pro povo. Porque, né, esse quadro chama Praticando. Então, se é para praticar... Vamos praticar. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer para poder entender como que eu saio, então, desse automático, que é controle da imagem, para, se eu não controlar, como que eu sei que vai dar bom, né? Porque parece que é isso, parece que eu controlo para ter uma resultante boa, né? E, normalmente, o controle dá em situações não gostosas, né, Daniela? E a pessoa quando faz isso, ela não faz porque ela também é uma pessoa
ruim que eu tô te manipulando aqui. Na verdade é um medo, né? Sim. Eu tenho medo que você descubra o que eu sou, então deixa eu te mostrar outra coisa. Sim. E aí a pessoa fica focada nisso, mas a verdade é que é um sofrimento muito grande, né? E por outro lado, tem essa falsa sensação de que parece que se eu controlar, eu protejo, né? Eu garanto um resultado E X. eu vou me sentir bem sabendo que você está pensando que eu sou tal coisa, né? Aham. E aí a pessoa só não sabe que a sensação que chega é torta e que aí ela tá pensando que ela tá super, nossa, consegui, entre aspas, enganar aqui alguém, mas não engana ninguém, né? Porque todo mundo sabe qualquer história de qualquer lugar. Você entra num elevador, vai visitar alguém, alguém brigou, tá um climão. Não tem, todo mundo sabe ler esse tipo de sensação, sabe entender o que está acontecendo. Então não é verdade que você consegue ficar disfarçando as suas sensações. E aí parece que vem uma prática parece que eu tenho que primeiro, uma virada de chave sobre isso é desconsiderar o que eu estou pensando para olhar para o que eu estou sentindo. Porque parece que se eu for pelo que eu estou pensando, eu fico focada no método e fico tentando controlar. E se eu paro para considerar o que eu estou sentindo, aí o jogo muda de figura, porque eu fico mais coerente, eu fico mais coesa com aquilo que eu estou falando, com aquilo, inclusive, que eu quero entregar, com aquilo que eu quero me comunicar, sabe? Sim, e aí a gente pode fazer um exercício de se perguntar, e se eu não precisasse defender a minha imagem aqui? Não. Se eu soubesse, a Érica, ela já me ama, eu já sou aceita, eu já sou amada, como que eu agiria aqui? Sim. Nossa, fica muito mais fácil, muito mais leve, né? Porque daí eu posso usufruir da minha espontaneidade, né? Ao invés de eu ficar querendo controlar. Então a gente pode se perguntar, e se eu não tivesse que defender aqui? Porque a verdade é que a gente não tem. Então a gente pode usufruir mais da nossa espontaneidade e tirar esse peso do nosso ombro, né? Sim, e até olhando em todas as esferas, né? Pensando no trabalho, pensando em casa, né? As nossas relações de modo geral. Porque tem um lugar que assim, poxa, você tem um namorado ou você tá casado, já tem uma pessoa que te ama, que te aceita, que te disse sim, então já tá aprovado, né? Você tá trabalhando, então assim, você já tá contratado. Então já estão partindo de uma premissa que você já tá aceito, já tá aprovado, tá tudo certo. Então não tem que ficar essa corrida, parece que é um rally dos sertões para conquistar uma coisa que já tá conquistado. E eu acho que isso tira a gente do estado de presença, de falar, cara, já tenho. Então, pera, deixa eu partir do que eu já tenho para daí alguma coisa. E muitas vezes o que eu acho que você está pensando de mim, se eu perguntar, eu falo, não, nem penso nisso, né? É uma coisa tudo, muitas vezes, da nossa percepção. Sim. O outro, muitas vezes, nem tem essa percepção e a gente fica tentando esconder uma coisa que o outro nem acha. É, que fica uma sensação de falta ou de escassez, né? Uma coisa meio que parece que eu tô perdendo ou que eu tenho o tempo todo que conquistar porque posso perder. Então, parece que assim, ó... A falta tá ali batendo na tua porta, o tempo né? inteiro, né? Ou eu não tenho, preciso conquistar, ou eu já tenho, vai que eu perco, né? E aí fica essa preocupação constante. Então parece que tem uma prática vamos considerar, que é isso que você perguntou. Se não tivesse, não tem nada a dever aqui, não tem dívida, não tem preocupação, não tem que... Não preciso defender minha imagem em lugar nenhum aqui. O que eu faria? O que dá vontade de fazer? O que dá vontade de falar? O que eu faria nessa cena? E aí você vai ver que é muito mais simples, né? Quando a gente faz isso, a gente vê, nossa, é muito mais simples. Na verdade, o que eu preciso é ouvir a pessoa, é sorrir, é contar, é ser espontâneo mesmo, né? E outra coisa que a gente pode fazer também é perguntar, o que eu gostaria que as pessoas sentissem na minha presença? Nossa, isso é uma reversão. Isso é uma reversão, porque quando a gente falou de trocar o pensar pelo sentir, né? Trocar pela sensação, então se eu já considerar a sensação, então são 2 treinos práticos aí que, ó, isso resolve vidas, hein? Porque aí se eu troco pelo que eu quero sentir, então pera, eu quero que as pessoas sintam paz na minha presença, eu quero que as pessoas sintam alegria. Nossa, então você é demonstração disso, né? A demonstração disso, porque vira um autocompromisso. De assim, eu quero que seja leve, eu quero que seja então espontâneo, quero que seja divertido, e aí eu posso colocar isso para rodar, e aí ser a demonstração disso. Aí muda tudo, né? Porque aí a partir da sensação, nossa, eu posso ficar questionando qualquer preocupação que venha, e se fosse divertido? E se fosse em paz, como faria? Que aí você pode perguntar, inclusive, para a sensação. Perfeito. Nossa, e, gente, esse treino, ele funciona muito. Esse treino funciona. Esse treino funciona. E aí, deixar uma frasezinha aqui que a gente escreveu para vocês, uma afirmação, um treino mental. Então, a minha verdadeira força está em ser sem defesas
E isso me faz comunicar com mais presença e não sustentar uma autoimagem que não diz nada sobre mim. Que delícia Que de treino. delícia! Eu gostei demais desse episódio. Conta pra gente o que vocês acharam, como se esses treinos são treináveis, como que é pra vocês. Deixa aqui nos comentários, a gente adora responder. Obrigada, adorei, Dandan. Obrigada. E com cunhas feitas, olha que luxo. Que luxo. Beijão pra vocês. Beijo, bons treinos. Tchau, tchau.